Porto de Santos é há mais de 10 anos a principal porta de embarque no Brasil de toneladas de cocaína destinadas a países europeus. Tráfico nacional contra internacional. O Brasil é um dos grandes mercados, né, de droga do mundo. É um país enorme, continental, certo? O consumo de droga daqui é muito alto, né? Mas eu ainda, ao meu ver, o tráfico internacional é o que dá mais lucro por uma razão muito simples. É melhor você vender droga em euro do que você vender droga em real. Porque o mercado consumidor europeu é muito mais forte, paga muito mais, né? Então, é evidente que o lucro maior vem da atividade focada no exterior. Mas você não pode desprezar também a grande fluxo de capital que vem dentro do próprio Brasil. As embarcações ganharam essa importância para o narcotráfico porque é possível remeter ilegalmente em navios quantidades muito maiores de drogas para outros continentes do que em aviões. Eles usam diversos portos e a questão aí não é nem o tamanho do porto, mas a facilidade que ele encontra no embarque, né? Às vezes você pode ter um outro porto no Nordeste, um outro porto no Sul, que, embora não seja tão grande, permita um acesso mais fácil. Então, não é só o tamanho do porto, mas sim a facilidade, o modo como a organização consegue processar o embarque da droga para a Europa. Tem que haver um envolvimento urgente das Forças Armadas para proteger as fronteiras do país. A Polícia Federal, ela não tem um número suficiente de membros para poder vigiar todas as fronteiras, sobretudo não só as fronteiras terrestres, os aeroportos clandestinos, os pontos de atracamento de embarcações. Para isso é necessário, imprescindível, Marinha, Exército e Aeronáutica atuando em sintonia com a Polícia Federal, mas ao mesmo tempo com um número muito pequeno de pessoas sendo detentoras da informação da operação, para evitar que seja vazada tal informação. Em 2010, a polícia italiana deflagrou uma operação que culminou com 4 grandes apreensões de cocaína nos portos de Valência, na Espanha, na Itália e em Portugal. Começava aí a preocupação das autoridades brasileiras sobre o tráfico internacional de drogas, principalmente com o domínio do PCC, primeiro comando da capital. 2010 em diante, principalmente de 2015, né, para frente, eles se estabeleceram no tráfico internacional e hoje são considerados uma organização criminosa que a gente pode classificar de matiz mafiosa. O PCC é uma máfia hoje, uma grande organização criminosa internacional, né, que se dedica hoje quase que exclusivamente a esse tráfico de entorpecentes. O PCC, maior facção criminosa da América do Sul, dominou a logística do embarque de cocaína em Santos, fazendo o transporte de países produtores como o Peru, Bolívia e a Colômbia. Você precisa atualizar a ação da polícia para que ela possa acompanhar os passos das organizações criminosas. Por quê? Porque as organizações criminosas evoluem. O PCC de hoje é muito diferente, é radicalmente diferente do PCC do início, quando ele se formou. Então, assim, você podia combater o PCC naquela época da maneira como você faz hoje? Não, porque ele não era o que é hoje, ele é tráfico. Naquela época ele não era tráfico. Então, é preciso entender a evolução da sociedade criminosa e desenvolver, aperfeiçoar os meios de combate. Assim como eu calculo que no futuro, o modo como nós estamos fazendo hoje vai ser superado e assim por diante. A facção avançou e precisou de ajuda para a segunda parte da transação no Porto de Santos, o transporte para a Europa. Para isso, a facção criou uma conexão com intermediários ligados à máfia sérvia e italiana. Funciona da seguinte forma: o PCC ele é um vendedor hoje, né? Ele é um vendedor. Ele vende para quem? Quem compra na Europa?
Quem compra na Europa são as máfias europeias. Então você tem a Camorra, a 'Ndrangheta, a máfia corsa. Você tem várias ações criminosas, organizações criminosas na Europa. É uma relação comercial, ou seja, você tem um que vende e um que compra, mas você não tem o PCC tomando o lugar dessas máfias na Europa. Então, assim, o PCC não vai se tornar um aliado da Camorra. Ele é um vendedor, a Camorra compra, mas a Camorra não cederá 1 milímetro do espaço dela para que o PCC possa atuar na Europa. É diferente, é relação comercial. Uma empresa compra, outra vende, é isso. O PCC vai ter representantes na Europa? Sim, até porque há a questão do carga, do recebimento, do desembaraço, tem uma série de questões, como uma empresa, uma grande empresa que tem uma filial no outro país para gerenciar as entregas, mas ela não vai disputar espaço nem executar ações criminosas em territórios onde as máfias europeias exercem seu poder. Com o crescimento da atuação criminosa de forma internacional, o trabalho da polícia ficou ainda mais intenso e difícil. Por esse caráter já de máfia, né? Portanto, uma atuação internacional, transnacional, né? E que dificulta, porque nós temos que contar com o apoio, às vezes, não só da Polícia Federal, na questão dos portos também, né? Já há uma questão mais delicada com relação à fiscalização desses portos. Temos que contar com a colaboração de outras agências, mas, sobretudo, com a colaboração de polícias de outros países, né? Como a Interpol, por exemplo. Então, hoje, não só o tráfico, né, de entorpecentes do PCC, mas a maioria dos negócios ilícitos das máfias, né, elas têm atuação em praticamente o mundo todo. Então, a gente vê a necessidade hoje de atuação em conjunto, né, não só das polícias do Brasil, internas, com a Polícia Federal, mas que também haja essa atuação com as polícias da Europa, por exemplo, dos países africanos, etc. Segundo as autoridades, o tráfico no Porto é comandado por André do Rep, um dos chefes do PCC. O traficante foragido tem o controle das remessas de drogas. André do Rep é um dos braços direito do líder da facção criminosa, que é Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. Toda organização criminosa, ela pode e deve ser combatida. O PCC tem sido combatido, a gente tem expressivas apreensões, a gente tem identificação de liderança, a gente tem responsabilização criminal. Por exemplo, o Marcola, hoje o líder máximo, tem mais de 340 anos de reclusão para cumprir. Toda a liderança do PCC, ela está isolada no sistema penitenciário federal. Claro que eles indicaram outros líderes, né? Alguns que estão foragidos da justiça e se escondem, principalmente aí na América do Sul, mas sobretudo na Bolívia, né? Porque esse país, a Bolívia, ele não tem cooperado, né, com o Brasil, e eles, portanto, eles circulam livremente nesse país. Agora, pode e deve ser combatido, né? Eu não acredito que o PCC vai terminar, né? Mas a gente deve combater, sim. A gente precisa evitar que ele cresça, né? E a gente precisa também da colaboração, como eu disse, não só interna de todas as polícias, porque hoje é um problema não só do Estado de São Paulo, é um problema nacional, mas a gente precisa da colaboração dos países, sobretudo aqui da América do Sul, né, para que a gente haja conjuntamente, porque isso já é um problema no Paraguai, já é um problema na Bolívia, já é problema na Argentina, por exemplo, ou seja, em vários países aqui da América do Sul, o PCC tem crescido e se tornado um problema, inclusive, né, se tornando aí hegemônico em relação às facções locais, como está acontecendo no Paraguai. Então, a gente precisa de uma união de esforços, né, de um combate mais, vamos dizer, um combate mais efetivo e integrado, né, não só das polícias
nacionais, mas também aqui em parceria, sobretudo aqui com os países da América do Sul.